Olá, lindezas do curso de Morfologia Básica da UniOeste. Eu sou a Késia e essa é a nossa 33ª aula. E hoje nós vamos seguir tratando de adjetivos, porém o nosso foco vai ser nas locuções adjetivas. As locuções adjetivas também são conhecidas como adjetivos perifrásticos, como aponta-neves, por exemplo. A locução adjetiva ocorre quando nós não temos apenas um adjetivo para qualificar um substantivo. A gente precisa de duas palavras ou mais. E essas palavras elas podem ser de outras classes gramaticais, mas juntas elas vão estar cumprindo a função de atribuir alguma característica ao substantivo. Valem, portanto, como verdadeiros adjetivos, sintática e semanticamente falando. Você quer um exemplo? Professor de língua portuguesa. Então, toda essa estrutura de língua portuguesa está me dizendo uma característica sobre esse professor. Que tipo de professor ele é? Professor de língua portuguesa, é a característica desse professor. E repare que dentro de língua portuguesa, nós ainda temos a palavrinha portuguesa, que é um adjetivo modificando o substantivo língua. Então, a gente tem portuguesa modificando língua e de língua portuguesa modificando professor. As locuções adjetivas são geralmente formadas de uma preposição mais um substantivo. Na grande parte dos casos, a preposição que nós vamos utilizar para introduzir a locução vai ser a preposição de. Então, vamos lá para alguns exemplos. Curso de morfologia, então aqui nós temos uma locução adjetiva, esse de morfologia. Sala dos professores é a nossa locução adjetiva. Curso da UniOeste, então da UniOeste é a nossa locução adjetiva e ainda canal do YouTube. Então esse do YouTube vai ser a nossa locução adjetiva porque está caracterizando canal. Mais raramente, as nossas locuções adjetivas podem ser introduzidas por outras preposições. Por exemplo, as preposições a, em e sem. Vejamos alguns exemplos. Em fogão a gás e carro a álcool, nós temos a gás e a álcool sendo nossas locuções adjetivas. TV em cores é a nossa locução adjetiva. E pessoa sem graça é a nossa locução adjetiva. Todas elas atribuindo uma característica aos nossos substantivos. E vocês sabiam que em muitos casos nós podemos encontrar um adjetivo correspondente à nossa locução adjetiva? Vamos lá, então olha só, grupo de professores, esse de professores eu tenho um correspondente que é docente. Reunião dos alunos eu tenho um outro correspondente que é reunião discente. Ciclo da lua, ciclo lunar. E temos ainda algumas locuções adjetivas que possuem mais de um adjetivo correspondente. Por exemplo, coração de anjo. Eu posso dizer coração angélico ou coração angelical. Amor de mãe, amor materno ou maternal. Mas observem que alguns adjetivos eles são próprios para determinados contextos. Então, por exemplo, de chuva, nós podemos transformar esse de chuva por chuvoso ou pluvial. Se eu digo noite de chuva, posso muito bem dizer noite chuvosa. Agora, repare que se eu vou dizer, por exemplo, erosão pluvial, não caberia erosão de chuva. Então, nesse caso, a gente tem os adjetivos próprios para determinados contextos. Em alguns poucos casos ainda, nós teremos locuções adjetivas formadas de preposição mais advérbio. Como, por exemplo, o jornal de hoje, poderíamos dizer jornal odierno, mas pode esquecer esse exemplo porque ninguém usa odierno mesmo.
Não é necessário, entretanto, que nós tenhamos um adjetivo correspondente para cada locução adjetiva. Não é isso que vai determinar a existência de uma locução adjetiva, uma vez que essa questão da correspondência é muito mais uma questão de léxico do que de gramática. Agora vamos ver alguns exemplos de locuções adjetivas que não apresentam um correspondente lá na classe dos adjetivos. Gol de placa. Temos algum correspondente para de placa? Instrumento de sopro. Instrumento sopral, soprano, caixa de papelão, caixa papelosa, piano de cauda, caudal. Vejam que nós não encontramos um adjetivo correspondente. Ainda outros exemplos, objetos de mau gosto, menino sem graça, sala de espera, sala esperançosa, esperançal. Não encontramos um adjetivo correspondente. E uma curiosidade, uma locução adjetiva iniciada pela preposição sem, ela pode conter dois substantivos coordenados por nem. Por exemplo, gente sem eira nem beira, coisa sem pé nem cabeça. E nesse caso, tampouco nós vamos encontrar um adjetivo correspondente para essa locução adjetiva. Já em outras situações, nós vamos ter uma diferença entre a locução adjetiva e o adjetivo que lhe corresponde. Desse modo, se nós falamos tem um inimigo figadal, não quer dizer que nós temos um inimigo do fígado, mas um inimigo a quem se tem muito ódio ou rancor. Um contrato leonino não significa um contrato de leão, mas um contrato abusivo em relação a uma das partes. Ou seja, esses exemplos trazem uma linguagem metafórica. E para quem é aluno do curso, a atividade vai ser deixar nos comentários uma frase que contenha uma locução adjetiva e também um adjetivo correspondente. E uma frase que contenha uma locução adjetiva, mas que nós não encontramos um adjetivo correspondente. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. E bons estudos!